Meu nome é Emily Parker. Estou prestes a compartilhar uma experiência que transformou minha compreensão da vida, da morte e do verdadeiro significado do Natal. O que estou prestes a descrever aconteceu ao longo de 351 dias, um ano inteiro que me levou a testemunhar verdades tão chocantes e profundas que alteraram para sempre minha percepção do mundo. Esta jornada começou em 15 de janeiro de 2024, quando eu tinha 43 anos, trabalhando como enfermeira no Riverside Hospital em Asheville, Carolina do Norte. Aquela manhã começou como qualquer outra. Eu tinha acabado de terminar um turno noturno e estava dirigindo para casa, ansiosa para descansar após uma noite longa e cansativa. O tempo estava pesado com chuva e, quando me aproximei de um cruzamento, meu carro perdeu tração. Eu aquaplanei, e o acidente que se seguiu foi grave, me deixando inconsciente. No hospital, experimentei uma série de mortes clínicas que se estenderam pelos próximos 351 dias, um período que traria revelações inimagináveis sobre o Natal e as consequências de nossas escolhas na vida. Durante esses episódios, eu me vi na presença de Jesus. Cada vez que meu coração parava, eu despertava, não no mundo que eu conhecia, mas em sua presença divina. Sua aparência não era nada parecida com as imagens que vemos na Terra. Sua glória estava além da descrição, uma luz radiante que envolvia tudo. Seus olhos, embora cheios de amor infinito, também refletiam uma profunda tristeza, como se ele carregasse o peso de todo o sofrimento humano. Mas não foi apenas sua presença que me abalou, foi o que ele me revelou. O inferno não era o que eu havia imaginado. Em vez dos tradicionais poços de fogo e demônios da cultura popular, me foi mostrado algo muito mais aterrorizante e vasto. O inferno, como me foi mostrado, era um reino enorme, dividido em 351 câmaras, ou como eu vinha a entendê-las, continentes. Para compreender sua escala, Jesus me disse que cada câmara individual era maior do que os continentes combinados da Ásia e da África. Cada câmara estava em chamas com chamas infinitas, rios de lava fluindo através delas como aço derretido, e não havia lugar para descanso. O fogo nunca parava, consumindo tudo em seu caminho. No 86º dia das minhas experiências, Jesus me levou a uma câmara específica, uma câmara que mudaria para sempre minha compreensão do Natal. Conforme nos aproximamos, vi inúmeras almas presas na lava. Seus corpos estavam submersos no líquido derretido, seus membros inferiores consumidos pelo fogo. As almas eram principalmente aquelas que antes se sentavam nos bancos da igreja, pessoas que professavam fé, mas viviam vidas muito distantes do que era esperado delas. Essas almas estavam eternamente condenadas, seus gritos ecoando pela câmara. Algumas clamavam por misericórdia, outras lamentavam suas decisões passadas e muitas expressavam arrependimento por não terem vivido suas vidas de acordo com a vontade de Deus. Horrorizada, perguntei a Jesus, por que todas essas almas estão em seus respectivos poços de fogo? Ele olhou para mim com olhos tristes e respondeu, quando os homens da terra vivem em pecado, eles estão cavando um buraco para si mesmos, um buraco que se tornará um poço eterno no inferno. Suas vidas pecaminosas fornecem aos demônios os materiais para construir seu tormento eterno. Enquanto eu observava, vi as almas se decompondo, seus corpos cobertos de vermes que se multiplicavam a cada tentativa de removê-los. O fogo abaixo deles parecia brotar do próprio chão, consumindo-os sem fim. Não consegui conter minhas lágrimas ao testemunhar seu tormento incessante. Senhor, tenha piedade de seu povo, gritei repetidamente, meu coração se partindo por seu sofrimento. Essa experiência, e as outras que se seguiram, me ensinaram coisas que eu nunca havia considerado, sobre o pecado, sobre o julgamento e sobre as consequências eternas de nossas ações. Mas, acima de tudo, abriu meus olhos para uma verdade chocante sobre o Natal, uma verdade que carregarei comigo para sempre. Então, chegamos a um portão enorme, cuja visão ainda me assombra até hoje.
O que vi além dele estava além da compreensão, uma figura vestida exatamente como Papai Noel, segurando brinquedos e rindo das almas sofredoras presas atrás do portão. O ar estava pesado com a angústia dos atormentados, e acima do portão, em escrita sobrenatural, havia uma inscrição arrepiante: as câmaras das almas condenadas que celebram o Natal. As palavras pareciam vibrar com uma energia sinistra, e não pude deixar de sentir uma sensação avassaladora de pavor. Em confusão e horror, virei-me para Jesus e perguntei: por que essas almas estão aqui? O que isso significa? Sua resposta foi chocante e profunda. Todos os pecados que as pessoas cometem na terra são categorizados em prisões e punições do inferno. Esta câmara existe para aqueles que celebram o Natal. O peso de suas palavras parecia um trovão em minha alma. Sempre acreditei que o Natal era um momento de alegria e reverência pelo nascimento de Cristo, então lutei para compreender o que ele estava revelando. Em minha descrença, protestei: mas Senhor, as pessoas celebram o Natal porque é seu aniversário. Sua resposta me deu um arrepio na espinha, me sacudindo até o âmago. Não é esse o caso. Esta celebração foi instituída pelo diabo por meio da Igreja Católica Romana, e o demônio que você vê, conhecido como Pai Natal, é o espírito imundo que seduz o mundo. Esta igreja que originou o Natal é a representante de Satanás. O que ele compartilhou em seguida foi uma verdade histórica que destruiu tudo o que eu já sabia sobre o Natal. Ele explicou que na Roma antiga, quando o imperador se converteu ao cristianismo, ele ainda desejava preservar a festa pagã do Deus Sol. Foi nessa época, revelou Jesus, que o próprio Satanás orquestrou um encontro sombrio com outras forças demoníacas. Como os cristãos não têm um dia em que se lembram e celebram seu mestre, e por que viver na presença de seu mestre diariamente é a verdadeira celebração de seu Deus, vamos criar um dia em que diremos ao mundo que eles estão celebrando o nascimento de Cristo. Este será o dia em que o mundo inteiro, cada família, me dará honra. A enormidade dessa revelação me deixou sem palavras. O que eu pensava ser um feriado sagrado em homenagem ao nascimento de Cristo era, na verdade, uma construção de influência satânica, projetada para afastar as pessoas do verdadeiro significado da adoração e devoção. Senti uma profunda tristeza e pesar por todas as almas que estavam participando inconscientemente desse engano. Dentro da câmara, o tormento continuou, e o que testemunhei foi além do horrível. Vi um bebê de 1 ano chorando de dor, seu pequeno corpo coberto de vermes se contorcendo. Tomado pela compaixão, perguntei a Jesus: por que um bebê inocente está aqui? A resposta de Jesus me abalou profundamente: esta criança foi iniciada na bruxaria desde o útero. Mesmo antes do nascimento, eles foram marcados pela escuridão que busca controlar a alma. Enquanto eu lutava para compreender isso, me foi mostrada uma cena que me horrorizou ainda mais. Uma criança de 8 anos estava cercada por personagens de desenhos animados, figuras que ele adorava na Terra, agora transformadas em seres demoníacos, atormentando impiedosamente. A criança gritou por seus pais, mas ninguém estava lá para salvá-la. Jesus explicou que a obsessão da criança com presentes e celebrações de Natal a marcou com o número 666, significando que ela se tornou uma adoradora do Papai Noel. Sua fixação nos aspectos materialistas e mundanos do Natal a levou a uma escravidão espiritual sombria, que o prenderia pela eternidade. As imagens e verdades que Jesus me revelou naquela câmara eram diferentes de tudo o que eu já havia imaginado. Ficou dolorosamente claro que o Natal, como é celebrado por tantos, havia sido sequestrado por forças das trevas, afastando as pessoas da adoração verdadeira e as levando para as mãos do engano. Os horrores que testemunhei naquela câmara serviram como um poderoso aviso, incitando-me, e a todos que quisessem ouvir, a buscar a verdade sobre o que realmente honra Cristo e a evitar cair nas mentiras que foram tecidas no tecido de nossas celebrações.
Testemunhei uma cena assustadora envolvendo um jovem casal que morreu em um acidente de carro a caminho de casa depois de um jantar de Natal em 2013. Agora, eles não eram nada além de esqueletos, suas órbitas oculares vazias cheias de vermes. Eles estavam para sempre presos em um estado de culpa mútua, acusando um ao outro pelo destino que agora suportavam. Enquanto eu olhava, Jesus falou com o coração pesado: não terás outros deuses diante de mim. Ele continuou: eles queriam celebrar o Natal, e esta é a condenação deles. A trágica ironia da situação deles era avassaladora. A própria celebração que eles abraçaram os levou à condenação eterna, seu destino selado por suas escolhas. No momento seguinte, vi uma mulher presa em um poço, cercada por uma vasta panela de carne. Vozes ecoavam à distância, cantando a palavra de justiça. Jesus explicou que essa mulher nunca havia participado das celebrações de Natal, mas ela frequentemente preparava refeições elaboradas e convidava outros para participar. Ao desejar-lhes casualmente Feliz Natal, ela havia convidado, sem saber, o demônio do Natal para sua casa, o que a levou à morte e condenação. Quando ela implorou a Jesus, sua voz cheia de desespero, ela disse: Mestre, você sabe que eu o servi fielmente. Ajudei a organizar os eventos da igreja, carreguei a Bíblia do pastor, paguei meus dízimos e fiz evangelismo. Jesus, com os olhos cheios de tristeza, respondeu: eu sei das obras que você fez por mim, mas você foi imprudente e complacente. Você conhecia minha palavra e meus princípios, mas ainda assim escolheu celebrar este feriado de bom grado. Você ignorou a voz do meu espírito. Então testemunhei uma cena assustadora. 4 crianças, com os rostos contorcidos de raiva, batiam na mãe com martelos de fogo, gritando: não fizemos nada de errado, mas essa mulher nos trouxe aqui. Ela nos ensinou a celebrar o Natal todos os anos. A mãe havia comprado roupas de Natal para elas pouco antes de suas mortes prematuras em um acidente de ônibus. A desculpa da mulher, de que ela simplesmente queria agradar seus filhos, foi recebida pelo severo aviso de Jesus: não se conformem com o mundo presente, vocês não são deste mundo. O peso de suas palavras pairava no ar, enquanto eu percebia como até mesmo ações aparentemente inocentes, feitas por amor ou desejo de agradar, poderiam levar a consequências tão desastrosas. Ao meu redor, demônios zombavam das almas sofredoras. Vocês estavam adorando o Papai Noel ao celebrar o Natal. Este é o seu reino. Vocês celebrarão e adorarão o Papai Noel aqui para sempre. As vozes zombeteiras ecoavam pela câmara, aumentando o tormento daqueles presos neste lugar horrível. À medida que novas almas chegavam, eu observava com horror os demônios arrastando crianças para a câmara por fios presos às suas línguas, cada criança marcada com o número 666 em suas testas. Seus olhos estavam vazios, e seus gritos de medo ecoavam pela câmara. O amor de Jesus por essas almas era evidente, mas sua voz estava cheia de tristeza enquanto ele repetidamente dizia: tarde demais, tarde demais. Uma visão particularmente perturbadora foi a de um homem com uma barriga grotescamente inchada de 4 metros, sendo perfurado por demônios com dardos. Jesus explicou que esse homem havia celebrado Natal por todos os 55 anos de sua vida. Sua enorme barriga, inchada por anos de indulgência em comidas de Natal, era agora objeto de tormento. Os demônios o perfurariam sem parar, alimentando-se de seu sofrimento. Em outro canto, vi um pregador que já havia pregado contra o Natal, mas agora estava sofrendo no inferno. Ele havia promovido celebrações de Natal em sua igreja e incentivado a dar presentes às crianças. Quando ele implorou a Jesus por misericórdia, citando seus esforços para ganhar almas na terra, Jesus o chamou de servo mentiroso que sabia a verdade, mas escolheu seguir celebrações mundanas. A câmara estava cheia de cardeais, padres católicos e papas, todos sofrendo no implacável rio de lava e fogo. A cada 30 minutos,
Uma voz comandava: aumente a temperatura, trazendo novas ondas de agonia aos condenados. Um cardeal, cercado por um grupo de crianças e devotos fiéis católicos, foi acusado por todos eles. Pai, você é quem nos trouxe aqui, eles gritaram, suas vozes cheias de acusação e tristeza. Seu tormento eterno era um resultado direto de seus ensinamentos e seu incentivo às celebrações de Natal, uma prática que os havia desviado. Jesus então me levou para outra seção da câmara, onde vi um grupo de mães que morreram enquanto faziam compras de Natal. Elas estavam presas em um poço cheio de caixas de presentes em chamas, que caíam continuamente sobre elas, esmagando-as e queimando-as simultaneamente. O peso dos presentes era literal e simbólico, representando o materialismo que os levou ao seu destino. A história de uma mulher se destacou particularmente. Ela morreu em uma debandada da Black Friday enquanto tentava comprar presentes de Natal com desconto. Sua tentativa desesperada de atender às demandas materiais do feriado acabou custando sua vida, e agora ela estava presa em um ciclo eterno de tormento. O tormento que testemunhei naquela câmara, o sofrimento sem fim daqueles que participaram das celebrações de Natal, me deixou abalado até o âmago. Cada alma que encontrei parecia estar lá porque havia permitido que um feriado, uma tradição que antes parecia inocente ou mesmo sagrada, os desviasse. O peso dessa revelação foi avassalador, e entendi mais claramente do que nunca a importância de se proteger contra os enganos sutis do mundo, principalmente quando se tratava da celebração do Natal. Olhe com atenção, disse Jesus, sua voz tingida de tristeza. Esta mulher era professora de escola dominical. Ela ensinava as crianças sobre o meu amor, mas nunca as ensinou sobre os perigos das celebrações pagãs. A mulher gritava em agonia insuportável, sua carne queimando eternamente, apenas para se regenerar e queimar novamente. Cada presente que ela comprou para o Natal se tornou uma brasa acesa em seu corpo, explicou Jesus, seu tom cheio de compaixão, mas também firme na verdade. O tormento eterno da mulher foi uma consequência direta de sua falha em alertar as crianças sobre seus cuidados sobre os perigos de celebrar um feriado enraizado em tradições pagãs. Em seguida, vi uma adolescente, que havia morrido em 2022, sendo atormentada por enfeites de árvore de Natal que se transformaram em esferas de metal escaldantes. Esses enfeites queimavam seu corpo repetidamente, causando uma dor inimaginável. Ela era obcecada em decorar árvores de Natal e influenciou muitos de seus seguidores nas redes sociais a fazerem o mesmo, explicou Jesus. Cada pessoa que ela influenciou está aumentando seu tormento, pois suas celebrações marcam mais almas para esta câmara. A obsessão da garota com a decoração natalina não só a levou ao erro, mas sua influência sobre os outros agravou seu sofrimento, pois aqueles que seguiram seu exemplo agora estavam marcados para o tormento também. Em outro poço, vi um rico empresário que fez fortuna vendendo decorações de Natal. Sua punição foi particularmente severa. Demônios distorcidos, parecidos com enfeites populares de Natal, o forçavam a engolir moedas em chamas, cada uma representando cada dólar que ele havia ganhado com a comercialização do Natal. Ele sabia a verdade sobre as origens pagãs do Natal, Jesus me disse, mas escolheu o lucro em vez da verdade. Seu desejo por riqueza o cegou para as implicações espirituais mais profundas de suas ações, e agora ele estava pagando o preço por priorizar o ganho material em vez da verdade eterna de Deus. Quanto mais nos aventurávamos na câmara, mais horríveis as cenas se tornavam. Testemunhei um grupo de crianças que morreram em um incêndio em casa causado por luzes de Natal defeituosas. Agora, elas estavam presas, forçadas a desembaraçar infinitas cordas de luzes acesas que queimavam sua carne a cada tentativa. Perto dali, seus pais, que insistiram em elaboradas exibições de luzes de Natal apesar de conhecerem as conexões pagãs, estavam em um fosso separado, observando impotentes enquanto seus filhos sofriam. Eles estão sofrendo por causa de sua insistência em celebrar o Natal de maneiras que me desonravam, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza.
Até mesmo seus pais, que pensavam que estavam proporcionando alegria, os levaram ao tormento. Jesus então me mostrou a esposa de um pastor que tinha sido uma organizadora ardente de peças de Natal em sua igreja. Ela agora estava condenada a se apresentar repetidamente em peças onde demônios eram o público, e cada apresentação terminava em tortura física real. Ela transformou minha casa em um lugar de celebração pagã, disse Jesus, seus olhos cheios de lágrimas. Ela substituiu a adoração verdadeira por entretenimento mundano. Esta mulher uma vez acreditou que estava orando a Deus por meio de eventos festivos da igreja, mas suas ações a levaram ao sofrimento eterno. Então me mostraram um fosso contendo músicos que tinham escrito e tocado canções de Natal. Eles foram forçados a cantar suas canções sem parar enquanto demônios despejavam fogo líquido em suas gargantas. Essas canções substituíram a verdadeira adoração na minha igreja, explicou Jesus, sua tristeza palpável. Elas fizeram meu povo esquecer o verdadeiro significado da adoração e, em vez disso, a transformaram em entretenimento sazonal. Sua música, que antes era vista como alegre, agora lhes trazia apenas dor sem fim. A música que antes parecia inocente agora se tornará um símbolo do poder enganoso do feriado, afastando ainda mais as pessoas da adoração genuína. Em seguida, Jesus me levou a uma sessão onde pessoas que se vestiram de Papai Noel estavam sendo atormentadas pelo verdadeiro demônio do Natal. Esse demônio as forçou a representar seus papéis de Papai Noel, suportando torturas inimagináveis. Essas pessoas literalmente personificavam o demônio do Natal, disse Jesus. Eles se tornaram seus representantes na terra, enganando crianças e levando famílias ao erro. O próprio ato de se vestir de Papai Noel, uma figura enraizada no engano, agora se tornou uma fonte eterna de tormento para esses indivíduos. Vi famílias inteiras que morreram em acidentes relacionados ao Natal, acidentes de carro a caminho das celebrações de Natal, incêndios causados por árvores de Natal e intoxicação alimentar nas festas de Natal. No inferno, eles estavam todos juntos em seu tormento, culpando uns aos outros por seu sofrimento eterno. Veja como o inimigo usa laços familiares para espalhar seu engano, explicou Jesus. Os pais acreditam que demonstram amor por meio das celebrações de Natal, mas, na realidade, estão marcando seus filhos para o tormento eterno. A dor profunda das conexões familiares foi distorcida em uma fonte de arrependimento eterno, pois o amor que eles pensavam estar dando levou seus entes queridos à destruição. A Câmara também continha uma sessão especial para aqueles que promoveram o Natal pela mídia, produtores de televisão, diretores de cinema, anunciantes e influenciadores de mídia social. Eles foram forçados a assistir a loops infinitos de seu conteúdo de Natal, enquanto eram queimados pelos mesmos produtos que antes promoviam. Eles fizeram meu povo amar o mundo e suas celebrações, disse Jesus, com a voz cheia de pesar. Eles pintaram belas imagens de adoração pagã, convencendo milhões a abraçar o que era falso. Testemunhei um grupo de teólogos e estudiosos religiosos que escreveram livros defendendo as celebrações de Natal. Esses livros, antes vistos como autoritários, agora se tornaram brasas ardentes que os estudiosos eram forçados a comer. Eles usaram seu conhecimento para enganar em vez de revelar a verdade, explicou Jesus. Eles sabiam das origens pagãs do Natal, mas escolheram escondê-las, levando muitos ao erro em sua busca pela aprovação mundana. Houve uma sessão particularmente trágica, onde crianças que morreram acreditando no Papai Noel estavam sendo atormentadas por personagens de desenhos animados e demônios de brinquedo. Essas crianças foram ensinadas a depositar sua fé em um Deus falso, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza. Seus pais substituíram sua crença em mim pela crença no Papai Noel. Agora, eles sofrem por isso. A confiança inocente que essas crianças depositaram em uma mentira as levou ao tormento eterno, destacando o impacto devastador das mentiras que contamos aos nossos filhos em nome da celebração.
Quanto mais eu me aprofundava na câmara, mais percebia o verdadeiro custo de celebrar o Natal de maneiras que ignoravam suas origens pagãs. O sofrimento que testemunhei era inimaginável, e cada alma parecia presa em um ciclo eterno de tormento. Suas ações na terra agora as levavam a uma dor incessante. A tristeza de Jesus era palpável quando ele revelou a verdade por trás desse engano, me incentivando a compartilhar esta mensagem com outros antes que fosse tarde demais. Vi uma seção do inferno especificamente para trabalhadores do varejo que promoveram vendas e decorações de Natal. Eles estavam sendo atormentados pelos próprios itens que vendiam, cada produto transformado em um instrumento de tortura. Uma gerente de loja estava sendo repetidamente esmagada por árvores de Natal em chamas enquanto demônios a forçavam a contar pilhas infinitas de dinheiro em chamas, representando todo o lucro que ela tinha obtido com as vendas de Natal. Observe, disse Jesus, apontando para um grupo específico de almas. Esses eram membros do comitê da igreja que organizavam programas de Natal. Eles estavam em um poço especial onde eram forçados a decorar uma enorme árvore de Natal feita de espinhos em chamas. Cada enfeite que pendurassem explodiria, enviando cacos em chamas através de seus corpos. Eles transformaram minha casa em um santuário para a celebração pagã, explicou Jesus. Testemunhei uma cena horripilante de trabalhadores da indústria alimentícia que se especializaram em guloseimas e refeições de Natal. Eles agora eram forçados a consumir pudins e bolos de Natal escaldantes que nunca diminuíam. Essas pessoas fizeram da gula parte da minha suposta celebração de aniversário, disse Jesus tristemente. Eles pegaram uma festa pagã e alegaram que era em minha homenagem. Em outra sessão, vi trabalhadores dos Correios que haviam manuseado cartões de Natal e cartas para o Papai Noel. Eles agora estavam enterrados sob montanhas de cartas queimadas, cada uma aumentando seu tormento. Eles participaram do grande engano, explicou Jesus. Eles ajudaram a perpetuar a mentira do Papai Noel. Foi-me mostrado um grupo de almas que eram cantores profissionais de Natal. Agora eles eram forçados a cantar canções de Natal continuamente enquanto demônios despejavam fogo líquido em suas bocas. Eles usavam música para fazer a adoração pagã parecer bonita, disse Jesus. Eles envolviam a celebração demoníaca em melodias doces. Uma das áreas mais perturbadoras continha pessoas que haviam brincado de Papai Noel em shoppings. Eles estavam sendo atormentados por elfos demoníacos que os forçavam a usar trajes de Papai Noel em chamas enquanto gritos de crianças ecoavam ao redor deles. Essas pessoas conscientemente personificaram um demônio, explicou Jesus. Eles se transformaram em ídolos para as crianças adorarem. Eu vi jornalistas e escritores que escreveram histórias e artigos com temas natalinos. Eles agora eram forçados a escrever com canetas de fogo que queimavam suas carnes, enquanto demônios os faziam registrar cada grito da Câmara de Natal. Eles usaram seus dons para promover o paganismo, disse Jesus. Suas palavras levaram muitos ao erro. Havia um fosso especial para pessoas que morreram durante as festas de Natal. Eles foram forçados a experimentar eternamente suas celebrações de embriaguez, mas toda comida e bebida se tornaram fogo líquido. Eles fizeram do meu suposto aniversário uma desculpa para a libertinagem, disse Jesus com pesar em sua voz. Eu testemunhei uma sessão contendo artesãos que fizeram decorações de Natal. Eles agora eram forçados a criar itens com materiais em chamas, suas mãos nunca se curando das queimaduras sem fim. Eles criaram objetos de adoração pagã, explicou Jesus. Cada decoração que eles faziam se tornava um pequeno ídolo na casa de alguém. Uma área particularmente trágica continha pessoas que se vestiam como personagens de Natal para concursos e peças teatrais. Agora, elas eram forçadas a se apresentar para demônios usando fantasias feitas de fogo. Eles transformaram a história do meu nascimento em teatro pagão, disse Jesus. Eles misturavam a verdade com a celebração da escuridão. Eu vi fotógrafos que tiravam retratos com temas de Natal. Agora,
Eles eram forçados a olhar através de câmeras que queimavam seus olhos, documentando os tormentos do inferno enquanto os demônios os forçavam a dizer sorria e Feliz Natal. Eles criavam imagens que faziam a celebração pagã parecer inocente, explicou Jesus. Havia uma seção para artistas comerciais que haviam criado cartões e decorações de Natal. Agora, eles eram forçados a pintar com pincéis em chamas, criando imagens infinitas de seu próprio tormento. A arte deles servia aos propósitos da escuridão, disse Jesus. Eles faziam o mal parecer bonito e inocente. Eu testemunhei agentes de viagens que promoviam pacotes de férias de Natal. Agora, eles eram obrigados a queimar cadeiras de viagem enquanto eram forçados a assistir a telas mostrando famílias felizes que haviam enviado para as celebrações de Natal. Eles lucraram levando outros à adoração pagã, explicou Jesus. A Câmara tinha uma área especial para embrulhadores de presentes de Natal que trabalhavam em lojas. Eles agora eram forçados a embrulhar pacotes em chamas com papel que cortava suas mãos como lâminas de barbear. Cada presente que eles embrulhavam se tornava parte da celebração de Satanás, disse Jesus. Executivos de marketing que criaram campanhas publicitárias de Natal ficaram presos em escritórios em chamas, forçados a planejar promoções de Natal sem parar enquanto tudo o que tocavam os queimava. Eles vendiam paganismo para as massas, explicou Jesus. Eles fizeram meu povo amar o que eu odeio. Vi padeiros que se especializaram em guloseimas de Natal. Eles agora eram forçados a comer biscoitos e bolos de Natal em chamas que nunca saciavam sua fome, mas apenas a aumentavam. Eles transformaram a comida em ídolos, disse Jesus. Eles transformaram o sustento em uma celebração da escuridão. As visões continuaram infinitamente. Vi antigos produtores de árvores de Natal queimando em florestas de sempre vivas em chamas. Papais Noéis de lojas de departamentos eram forçados a ouvir intermináveis repetições de desejos de Natal de crianças enquanto eram atormentados por elfos demoníacos. Atores de televisão que apareceram em especiais de Natal agora eram forçados a desempenhar seus papéis com roteiros feitos de fogo enquanto o público demoníaco zombava deles. Durante meus 351 dias de experiência, Jesus me mostrou como essa verdade se alinhava com as Escrituras. Ele fez referência a Deuteronômio 12, 30-32, não perguntes pelos seus deuses, dizendo, como estas nações serviram a seus deuses. Eu também farei o mesmo. Não adorarás o Senhor teu Deus dessa maneira. Ele também enfatizou 2 Coríntios 6, 14 e 18. Que sociedade tem a justiça com a iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo tem Cristo com Belial? Ou que parte tem o crente com o descrente? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Depois de cada uma dessas experiências, eu retornava ao meu corpo físico, carregando comigo as memórias vívidas do que havia testemunhado. A equipe médica não conseguia explicar como eu continuava retornando da morte, mas eu sabia, sem dúvida, que Deus estava usando esses encontros para revelar verdades cruciais ao seu povo. Desde aquele retorno final à vida, fiz da minha missão compartilhar esse aviso urgente com os outros. Por meio dessas experiências, passei a entender que a verdadeira adoração a Jesus Cristo não tem nada a ver com celebrações anuais ou tradições mundanas. Minha pesquisa sobre as raízes históricas do Natal apenas reforçou as verdades perturbadoras que Jesus me mostrou sobre suas origens pagãs e como ele foi adotado no cristianismo pela Igreja Católica Romana. Sei que esse testemunho desafia crenças e tradições profundamente arraigadas, mas é algo que deve ser compartilhado. Antes desses encontros, eu também era um cristão que prezava as tradições do Natal. Decorei minha casa, comprei presentes para meus filhos e nunca questionei essas práticas. Eu acreditava que estavam orando a Cristo por meio dessas ações. Mas depois do que Jesus me revelou durante aqueles 351 dias, não consigo mais ficar em silêncio. Para aqueles que estão assistindo, peço que reflitam sobre sua alma eterna.
Eu os encorajo a pesquisar as origens históricas do Natal por si mesmos. Mas, acima de tudo, peço que desenvolvam um relacionamento pessoal com Jesus Cristo que se estenda muito além de qualquer feriado ou tradição. A verdadeira adoração, como Jesus me mostrou, é sobre andar com Ele diariamente em espírito e verdade, não apenas observar uma celebração anual. Se você está envolvido em práticas como celebrar o Natal, preparar refeições especiais para o feriado, comprar presentes ou encorajar outros a participar, imploro que se arrependam. Jesus deixou claro para mim que, independentemente das boas intenções, essas atividades alinham aqueles que participam com a marca de Satanás, simbolizada pelo número 666. Ele também me mostrou que as mulheres, em particular, precisam ser cautelosas com a moda mundana e os padrões de beleza, usar roupas reveladoras, saias justas, expor seus corpos de maneiras que seduzam os homens, usar maquiagem, joias, tatuagens, piercings, unhas artificiais e passar por clareamento corporal. Jesus deixou claro que essas práticas, como participar das celebrações de Natal, também levam à condenação. Agora encerro este testemunho com uma oração pela salvação. Querido Senhor Jesus Cristo, admito que sou um pecador e me afastei de Ti. Perdi meu primeiro zelo espiritual e fiz muitas coisas que não Te agradam. Vivi para mim mesmo e estou profundamente arrependido. Arrependo-me dos meus caminhos e peço seu perdão. Por favor, restaure meu primeiro fervor espiritual. Acredito que você morreu na cruz pelos meus pecados, e por meio do seu sacrifício, você fez o que eu nunca poderia fazer por mim mesmo. Venho a Ti agora, pedindo que assuma o controle da minha vida. Eu a entrego a Ti deste dia em diante. Ajude-me a viver para você e de uma forma que Te agrade. Eu Te amo, Senhor Jesus, e Te agradeço pela vida eterna que terei com você no céu. Em nome de Jesus, eu oro, amém. Se você fez esta oração, eu o encorajo a se juntar a uma igreja que crê na Bíblia, confessar seus pecados a um pastor e buscar intercessão diária. O destino eterno está em jogo, e o que testemunhei durante aqueles 351 dias mudou permanentemente minha compreensão do que realmente significa adorar a Deus. Essas experiências não foram apenas visões ou sonhos, foram encontros reais durante a morte clínica. Os registros médicos do Memorial Hospital documentam minhas múltiplas ocorrências de parada cardíaca e as recuperações inexplicáveis que se seguiram. Mas mais do que provas médicas, é a verdade bíblica que confirma tudo o que Jesus me revelou. Compartilho este testemunho não para condenar, mas para alertar. O horror que testemunhei naquela câmara do inferno não é o desejo de Deus para ninguém. Ele anseia que todos cheguem ao arrependimento e à adoração verdadeira. É por isso que Ele me permitiu experimentar a morte 351 vezes e retornar para compartilhar este aviso. Que Deus lhe conceda sabedoria e discernimento enquanto você reflete sobre este testemunho. A escolha é sua. Você continuará nas tradições mundanas que honram Satanás sem saber, ou escolherá se envolver na adoração verdadeira a Jesus Cristo? Como Jesus me mostrou, não há segundas chances quando você entra na eternidade.